One Story, 96. Hebreus. Considerem Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus capítulo 1 a 13. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus, que falou aos nossos antepassados muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Este Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas, e por meio dele Deus criou o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ao Filho, Deus diz: Tu és meu filho, hoje eu te gerei, e também eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. E quando introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Toda a criação se envelhecerá como uma veste, mas Jesus permanece para sempre. Os seus anos jamais terão fim. Os anjos são espíritos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas ao Filho, Deus diz: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Porque ele mesmo sofreu quando foi tentado, pode socorrer os que são tentados. Deus fez Jesus, por um pouco, menor que os anjos, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todos. Ele foi coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Com isso, trouxe muitos filhos à glória. Por isso, convinha que em tudo ele se tornasse semelhante a seus irmãos, para ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel no serviço de Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo sofrido quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Como diz Filipenses, embora sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos santos, fixem os seus pensamentos em Jesus. Agora que sabemos o que Jesus fez por nós, a Escritura diz: Portanto, irmãos santos, participantes da vocação celestial, fixem os pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus foi fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas, enquanto Moisés foi fiel como servo, Cristo foi fiel como filho sobre a casa de Deus. E nós somos a sua casa, se retivermos firme até o fim a confiança e a esperança. Por isso, o autor nos adverte a não endurecermos o coração como fizeram os israelitas no deserto, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Ao contrário, devemos exortar uns aos outros cada dia, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Precisamos conservar firme até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. A Escritura diz que devemos temer. Temer para que não venhamos a falhar em entrar no descanso de Deus. Não podemos viver de modo descuidado, nem presumir sobre a graça. Não podemos receber a graça de Deus em vão. A promessa do descanso permanece. Aqueles que primeiro receberam as boas novas não entraram por causa da desobediência, mas agora resta um descanso sabático para o povo de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para entrar nesse descanso, para que ninguém pereça seguindo o exemplo da desobediência deles. A palavra de Deus é viva e eficaz. Bem no meio de Hebreus capítulo 4, depois de falar sobre entrar no descanso de Deus, surge uma declaração poderosa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isto não é um parêntese aleatório. É uma proclamação do poder da palavra de Deus, de Cristo mesmo. Ele é a palavra que estava no princípio, e ele é a palavra que virá novamente como Rei dos Reis. Por isso logo em seguida se diz:
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É por isso que a Escritura continua. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aqui está o convite. Acheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nosso Salvador é somente Jesus Cristo. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Os sumos sacerdotes entre o povo eram designados para agir em favor dos homens nas coisas relativas a Deus. Mas, por serem fracos, precisavam oferecer sacrifícios não apenas pelo povo, mas também por si mesmos. Cristo, porém, não se glorificou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote. Foi Deus quem o designou. Quando Jesus viveu em carne, ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. E, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É assim que nos tornamos filhos de Deus. Pelo sofrimento, pela obediência e pela perfeição em Cristo. Avancemos para a maturidade. Então o autor continua. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a maturidade. E isto faremos, se Deus permitir. Se realmente sabemos quem Cristo é e o que Ele fez, então está claro como devemos viver como seus seguidores. E aqui vem uma advertência forte. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à desonra. Isto não é para gerar medo, mas para ressaltar isto: os que foram salvos por Cristo não podem voltar à vida antiga. O Deus que começou a boa obra é fiel. Ele não é injusto, e ele levará a sua obra até o fim. Por isso o autor diz: desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo empenho até o fim, para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Deus jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior. Ele fez uma promessa imutável, e ele não pode mentir. Nós, que corremos para o refúgio, temos forte alento para nos apegar à esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou como precursor por nós. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é descrito como rei de justiça e rei de Salém, isto é, rei de paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo que abençoou Abraão. Não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem princípio de dias nem fim de vida. Assemelhar-se ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Jesus não foi sacerdote pela lei de descendência física. Ele não veio da tribo de Levi, mas de Judá. Seu sacerdócio não se baseia na lei, que é fraca e inútil, mas no poder de uma vida indestrutível. E Deus declara: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por causa disso, Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. E porque vive para sempre, pode salvar de uma vez por todas os que se achegam a Deus por meio dele. Ele é o sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, exaltado, que ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Não diariamente como os antigos sacerdotes. A lei constituiu homens fracos como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento constituiu o Filho, que foi aperfeiçoado para sempre. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei em seus corações.
Agora temos um sumo sacerdote assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ele é o mediador de uma aliança superior, estabelecida sobre promessas superiores. Deus diz: esta é a aliança que farei. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais dirá ao seu próximo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor ao maior. Deus será misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais se lembrará. Sim, esse dia está chegando. Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. As Escrituras primeiro explicam a disposição do tabernáculo sob a primeira aliança e o papel dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Mas tudo aquilo era simbólico, apontando para a frente. Aqueles dons e sacrifícios, oferecidos repetidamente, jamais podiam aperfeiçoar a consciência do adorador. Eram apenas ordenanças externas, temporárias, até o tempo da reforma. Mas quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele entrou. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, e assim obteve uma redenção eterna. Se o sangue de animais podia santificar para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus como sacrifício sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É por isso que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, redimiu-nos das transgressões cometidas sob a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança eterna prometida. E assim como um testamento só entra em vigor com a morte daquele que o fez, também a primeira aliança foi inaugurada com sangue. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas Jesus não entrou em santuário feito por mãos humanas, uma cópia do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, agora para se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele se ofereceu uma vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar aqueles que o aguardam ansiosamente. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. A lei era apenas sombra dos bens vindouros, não a realidade em si. Por isso, aqueles sacrifícios, oferecidos ano após ano, nunca puderam tornar perfeitos os que se aproximam de Deus. Então Jesus veio e disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. E por essa vontade fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia oferecendo sacrifícios que jamais podem tirar pecados. Mas Cristo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. E com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também testifica: esta é a aliança que farei com eles. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há perdão, já não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Assim, pelo sangue de Jesus, temos confiança para entrar no Santo dos Santos. Um novo e vivo caminho foi aberto através do véu, isto é, do seu corpo. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Agora a palavra nos chama a viver de acordo com a fé que professamos. Aproximemo-nos, pois, com coração sincero e plena certeza de fé. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E vem a advertência. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Apenas uma terrível expectativa de juízo.
Quanto mais severo castigo pensais vós que merece aquele que pisou o Filho de Deus, e ultrajou o Espírito da graça. Lembrai-vos de como suportastes grande combate de sofrimentos depois de receberdes a luz. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Ela será ricamente recompensada. Precisais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda em bem pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E este é quem nós somos. Não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que têm fé para a preservação da alma. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Agora a Escritura mostra como é essa fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus então nos conduz pela vida dos fiéis: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e muitos outros. Foram homens e mulheres que viveram como estrangeiros e peregrinos na terra. Eles aspiravam a uma pátria superior, a celestial, e por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, receberam seus mortos de volta pela ressurreição. Outros foram torturados, zombados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, aflitos, maltratados, despojados. E a Escritura declara: o mundo não era digno deles. Fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora a Escritura chama cada crente a isto. Fixemos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Assim como tantos testemunhos da fé já correram esta corrida antes de nós, Jesus também suportou a cruz, desprezando a vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta. Portanto, devemos considerar aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos cansemos nem desanimemos. Precisamos lutar contra o pecado, até mesmo ao ponto de derramar o nosso sangue. E quando somos disciplinados por Deus, não devemos desprezar isso, nem desanimar, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga a todo filho a quem recebe. Como a palavra diz, nenhuma disciplina, no momento, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Assim somos chamados a buscar a paz com todos e a viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos nos apegar à graça de Deus, evitando a amargura e a impureza, e somos advertidos a não sermos profanos como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por uma única refeição. O povo de Deus não deve recusar aquele que fala, pois não nos aproximamos de um monte que ardia em fogo, mas do monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, da Assembleia dos primogênitos, de Deus, o juiz de todos, e de Jesus, o mediador da nova aliança. Por isso a palavra proclama: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Escritura continua exortando: amar uns aos outros, praticar a hospitalidade, lembrar dos que estão presos, honrar o casamento e manter a vida livre do amor ao dinheiro, contentando-nos com o que temos. Pois Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E assim podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Somos lembrados de lembrar dos nossos líderes que nos falaram a palavra de Deus e imitar a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não devemos ser levados por todo tipo de doutrina estranha. Antes, é bom que o coração seja fortificado pela graça. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando a sua humilhação. Jesus também sofreu fora da porta da cidade,
para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando a sua humilhação. Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, por meio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Somos também chamados a fazer o bem, a repartir com os outros e a obedecer aos nossos líderes, pois eles velam por nossas almas como quem terá de prestar contas. Façam isso com alegria, e não gemendo. E, por fim, a palavra nos abençoa com estas palavras. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em todo o bem, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja dada a glória para todo o sempre. Amém. A história de Jesus Cristo. A história daqueles que o confessam como Senhor. A caminhada do povo de Deus, vivendo como peregrinos em direção ao lar eterno. Levando o seu opróbrio, seguindo os seus passos, e aguardando a sua volta. Essa história continua.